Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula aqui do nosso curso de primeiros passos com Inkscape. Na aula de hoje, nós vamos entender um pouquinho em que ocasiões nós necessitaremos, usar o Inkscape. É em qualquer situação do nosso trabalho como design gráfico que a gente vai utilizar o Inkscape. É isso que nós entenderemos aí, ou pelo menos buscaremos entender na aula de hoje. Bom, existem muitos programas de criação e manipulação de imagens. No entanto, existem dois tipos principais de imagens, que no nosso trabalho de design gráfico nós utilizaremos aí com bastante frequência. O primeiro tipo de imagem é o que nós chamamos de imagens raster ou bitmap, que são a maioria das imagens digitais que nós geralmente encontramos. Exemplos comuns são as imagens nos formatos JPEG, PNG, GIF, TIFF ou BMP. As imagens raster são a saída padrão de tudo, desde câmeras digitais, fotográficas, até mesmo as câmeras do nosso celular, até a maioria dos softwares de edição gráfica, como Paint ou Paintbrush. Essas imagens elas são feitas de pixels, ou seja, uma grade de pontos retangulares coloridos. A vantagem dos gráficos raster é que em altas resoluções, muitos pixels em uma pequena área, você pode ter um controle muito preciso sobre a cor e a forma. As imagens raster podem conter milhões de cores e parecer, dar aquela sensação de muita realidade, elas são muito realistas. No entanto, a principal desvantagem desse tipo de imagem é que quanto mais as imagens são manipuladas após a criação, mais a qualidade diminui. Então, por exemplo, se você cria uma imagem em tamanho, ao aumentá-la, você pode criar bordas irregulares, dando origem ao fenômeno da pixelização, que é a presença daqueles pequenos retângulos, desfocando a imagem. Enquanto do contrário, você reduzindo, além do tamanho que você criou, você pode levar cores e formas desfocadas umas nas outras. Então essa é a principal desvantagem aí das imagens raster. É que você não pode modificar muito o tamanho original da imagem, porque senão você desfoca a imagem. O segundo tipo de imagem bastante utilizado são as imagens vetoriais, que são criadas com software de gráficos vetoriais, como o Inkscape, mas também, como exemplos aí mais conhecidos, o CorelDRAW, o Illustrator, o Affinity Designer, ok? Então, embora o Inkscape ele utilize um formato padronizado internacionalmente para gráficos vetoriais bidimensionais, que é o SVG, que é um padrão internacional, um padrão aberto, existem muitos outros formatos de arquivo, às vezes proprietários, para gráficos vetoriais e seus vários aplicativos, como para fontes, para CAD, para cartografia, para modelagem 3D. Cada software ele pode ter um arquivo diferenciado, até mesmo um arquivo aí, no formato de arquivo proprietário. Então, ao invés de serem feitas de pontos, as imagens vetoriais elas são feitas de linhas e curvas matematicamente definidas. Então, as linhas em um gráfico vetorial também podem ser unidas para formar linhas maiores, dando origem aos objetos, cada um dos quais pode receber seu próprio estilo, como cores, padrões e etc. Como todos os elementos da imagem vetorial, eles são definidos por fórmulas matemáticas e não por uma grade de pontos, como em uma imagem raster, a nitidez é mantida independentemente de quanto a imagem é ampliada. Então, por maior ou menor que seja, as curvas são simplesmente recalculadas e redesenhadas sem perder a qualidade. Então, uma característica, uma qualidade da imagem vetorial é que você, criando a imagem de um tamanho, você pode aumentar o tamanho, diminuir o tamanho, sem comprometer a qualidade aí, a resolução da imagem.
beleza? Como resultado, uma única imagem vetorial ela pode ser utilizada para diferentes tamanhos de apresentação da imagem final. Por exemplo, a mesma imagem ela aparecerá igualmente nítida e clara e terá exatamente as mesmas cores e proporções, tanto em um cartão de visitas, né, que é pequeno, quanto em um pôster grande para um outdoor, por exemplo. Uma desvantagem das imagens vetoriais é que, se usadas para desenhos com tons realistas, as imagens vetoriais elas podem ter uma aparência muito limpa e muito artificial. Então, o que isso decorre? Que dependendo de como você pretende usar a sua imagem, uma hora os gráficos raster, outra hora os gráficos vetoriais, eles podem atender melhor às suas necessidades. Então, cabe a você, como designer, ao utilizar a imagem, saber qual é o propósito que você quer empregar aquela imagem. E aí, entendendo o propósito, você deve optar pelo gráfico raster ou pelo gráfico vetorial para fazer a sua composição, ok? Então, quando a gente precisará usar do Inkscape? Então, para começar, a gente tem que ter em mente uma coisa. O Inkscape é um programa para criar e editar gráficos vetoriais. Ou seja, a função dele é dedicar a criação e edição de imagens vetoriais, beleza? Ele não se dá bem, ele não é indicado para trabalhar com imagens raster, mas com imagens vetoriais. Então, o Inkscape é a ferramenta ideal para desenhar logotipos, né, de marcas, de empresas, né, e ícones, criar gráficos animados para sites, compor pôsteres e folhetos ou para fazer padrões para uso com máquinas de corte e gravadores a laser. Também é uma boa escolha para desenhar quadrinhos curtos, fazer arte, construir maquetes de interface do usuário e fazer ou editar diagramas criados por outros softwares. As pessoas o usam para projetos divertidos como criação de mapas, criação de cartões de aniversário, pintura em ovos, gráficos de jogos 2D e para muitos outros propósitos. Então esses são os principais usos, né, que você pode fazer do Inkscape. Ele é ideal para você fazer esses tipos de trabalho aqui. No entanto, o Inkscape ele não será a ferramenta ideal para outros propósitos, mas existem programas de software gratuitos alternativos muito poderosos que recomendamos aqui sem reservas. No caso aqui, para trabalhar com edição de fotos, né, que são gráficos raster, imagens raster, a indicação é você trabalhar com GIMP, né? É um projeto nosso também, futuramente lançar um curso de GIMP também aqui no canal, beleza? Então, para edição de fotos, né, para imagens raster, você trabalhar com GIMP. Muitos designers gráficos, né, freelancers, né, que trabalham com software livres, utilizam o Inkscape, utilizam em conjunto o Inkscape e o GIMP. O Inkscape para imagem vetorial e o GIMP para imagens raster, né, edição de fotos. O Inkscape também não é indicado para editoração eletrônica, tá? Para editoração eletrônica, que trabalha com documentos de várias páginas e até mesmo impressão no espaço de cores semíquido, a gente recomenda aqui o Scribus. Tá? O Scribus ele é um software livre voltado para editoração eletrônica e uma grande vantagem do Scribus, e muita gente também trabalha ele em conjunto com o Inkscape e com o GIMP, é que o Scribus ele tem uma saída, né, de arquivos para o formato CMYK, né, para o formato de impressão. Então, o calcanhar de Aquiles do Inkscape, por exemplo, é que o Inkscape não tem essa saída nativa para o formato CMYK. Então, muitos designers utilizam o Scribus para utilizar trabalhos feitos no Inkscape e fazer essa saída CMYK através do Scribus, beleza?
Então, para impressão do espaço de cor e CMYK, para editoração eletrônica, a indicação de um software livre aqui, no caso, a gente indica aqui o Scribus, ok? O Inkscape também não é indicado para trabalhos de CAD, né? Que são trabalhos voltados para construção paramétrica, utilizada aí nas áreas de engenharia, de arquitetura. Nesse caso, nós indicamos o uso do LibreCAD 2D, ok? O Inkscape não é indicado para pintura digital de gráficos raster. Para esse propósito, a gente indica o Krita, ok? O Krita também, em alguns casos, é utilizado junto ao Inkscape e ao GIMP por causa da sua saída CMYK, né? O Krita ele também possui essa saída CMYK, mas se seu objetivo é pintura digital no formato raster, a indicação nossa é que você utilize o Krita. E o Inkscape não é também indicado para modelagem 3D, para criação de gráficos tridimensionais. Para esse propósito, a gente indica também um software livre bastante conhecido, que é o Blender. O Blender é indicado para esse tipo de trabalho, beleza? Bom, pessoal, então é isso. São nesses casos aí que você utilizará o Inkscape para elaboração de logotipos, ícones, né, cartões de visita, ok? E para outros propósitos, o Inkscape ele não é indicado, né? Para outros propósitos, você tem aí outros softwares que o ajudarão nesse quesito, beleza? Então é isso, galera. Nós ficamos por aqui. Se você gostou da aula, estiver gostando do curso, mais uma vez eu peço para que você deixe o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que lançarmos aulas e vídeos novos aqui no canal, beleza? Se você caiu de paraquedas nessa aula aqui, sabe que a gente tem um curso aqui de primeiros passos do Inkscape. Eu vou deixar a playlist no canto superior direito da sua tela, né, para você ter acesso a essa playlist com todas as aulas aqui do curso. Se possível, compartilhe essa playlist nas suas redes sociais, indique para os seus amigos aí esse nosso curso aí. Ajude o nosso curso a alcançar o maior número de pessoas possível aqui dentro do YouTube, beleza? Se você também quiser saber mais informações sobre o nosso curso completo de Inkscape do básico ao avançado, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Então é isso, galera, eu fico por aqui. Vejo vocês então na próxima aula aqui para o nosso curso de primeiros passos no Inkscape. Um forte abraço para vocês e até lá!